Rapport, pessoal. Sabe o que é rapport? Bom, toda vez que você vai fazer hipnose com alguém, né, levar alguém ao transe hipnótico, é interessante que você converse com essa pessoa antes, explique, tire os receios dela, passe confiança, segurança, transmita segurança a essa pessoa. Você vai estabelecer uma comunicação com essa pessoa de confiança, já que levar uma pessoa ao transe através de hipnose ou fazer regressão, ela precisa confiar em você, fazer parte do processo junto com você. E para isso tem que haver confiança. Isso é indubitável, não há dúvida disso. Há esse estabelecimento dessa conexão entre o terapeuta e o paciente, o cliente, entre o hipnólogo e o sujeito, deve se estabelecer, então, nesse bate-papo inicial, o que a gente chama de uma expressão francesa chamada rapport. Rapport é essa empatia, esse contato, essa confiança que há entre uma pessoa em relação à outra e vice-versa, numa conexão. Essa conexão é o que a gente chama de rapport. Isso é importante se fazer antes de se iniciar um processo de transe normal na hipnose. E para isso, a gente faz um bate-papo. É o chamado, aí se usa uma expressão em inglês, o pre-talk. Pre-talk é uma pré-conversa. Nessa pré-conversa você tira todas as dúvidas, os medos com relação à hipnose, né? Os medos normais, a pessoa acha que vai ficar sob o domínio da outra e não, ela pode estar consciente o tempo inteiro, participando do processo, ela pode sair do transe a hora que quiser, confiança no hipnólogo, tá certo? De que não vai viajar para algum lugar e não vai voltar mais, esse é um medo muito comum, né? De entrar em transe e não sair mais. Então, tirar essas dúvidas, a gente faz isso no chamado pre-talk, na conversa inicial que se tem ou na sessão, né, prévia. Falei de rapport, né, porque é uma coisa, e pre-talk, que é uma conversa que se tem antes. E continuando aqui a nossa conversa, né, sobre a constelação hipnótica, é muito comum em transes leves você conseguir analgesia, né, um certo formigamento de partes do corpo, a pessoa quase não sente dor, e até a anestesia. Você pode induzir a pessoa a ficar com a parte do corpo anestesiada e não sentir dor, para fazer inclusive alguns procedimentos, seja até de natureza cirúrgica, ok? Bom, eu falei do rapport, do pre-talk, né? E falando ainda sobre a constelação hipnótica, nós temos outras manifestações, digamos assim, né? A analgesia, que seria sentir um formigamento em determinadas partes do corpo, uma dessensibilização, né, da pele, de nível cutâneo. Temos também a anestesia, onde a pessoa não sente dor em determinadas partes do corpo, muito útil para pequenas cirurgias, por exemplo, tratamento dentário, dessensibilização, né? É interessante, muitos dentistas se utilizam disso para aplicar uma certa anestesia hipnótica. A própria regressão, quando a pessoa entra em regressão de idade, que pode ser até espontânea, né? Você coloca num transe e ela entra em regressão espontaneamente. Ao entrar em regressão, a pessoa pode também manifestar essa dissociação entre a mente, digamos, consciente do inconsciente. E ele vai até agir como se tivesse aquela idade para a qual ele está regredindo. Um adulto pode, ao regredir para 5 anos de idade, por exemplo, ele pode se comportar, falar como se tivesse 5 anos de idade. Ao regredir em idade, ele pode não perceber e demonstrar, por exemplo, desconhecimento de coisas que acordado ele tem. Por exemplo, uma pessoa em regressão é muito comum, adulto, né? Aí você a leva ou o leva até os 7 anos de idade. Nessa idade ele não tinha irmãos ainda, como os tem hoje adulto.
e você pergunta quantos irmãos ele tem, ele vai dizer que não tinha irmão nenhum. E pode responder, inclusive, com a mesma entonação infantil, né, que se tem nessa idade. Outra coisa é a progressão de idade. Assim como é possível regredir, algumas pessoas podem avançar e projetar-se para o futuro, né, criando assim uma projeção de futuro, ok? Não significa obrigatoriamente que está indo ao futuro, evidentemente. Distorção do tempo é outra coisa comum. A pessoa pode ter ficado em transe, por exemplo, por 1, 2 horas, e ao despertar achar que ficou só 15 minutos em transe. Ou pode ficar 15 minutos e achar que ficou descansando durante 2 horas. Essa distorção do tempo é possível e acontece bastante também. Eu já havia falado sobre alucinações positivas e negativas em transe médio para profundo, que a gente consegue isso. E é também possível outros níveis, como a amnésia, né? Não se lembrar de nomes, de datas ou de lugares, enfim, de pessoas. E geralmente a amnésia a gente consegue de transe leve para o médio, enquanto que alucinações geralmente de médio para profundo. A amnésia é esquecer-se. A hipermnésia é se lembrar com mais facilidade. Na regressão, ao acessar informações que não estão conscientes na pessoa, nós estamos acessando estados de hipermnésia nessa pessoa. Ela se lembrar de fatos, ocorrências, nomes, etc., que estão lá no passado. Muito comum, né, nas regressões isso. A gente leva a pessoa ao período da infância, na escola, ele começa a se lembrar do nome de todos os colegas, de professores, nome de lugares, de coisas feitas, a cor da roupa, como era a roupa, os brinquedos que tinha, etc. e tal, e que já não estão muitas vezes na memória consciente enquanto acordado adulto. Okay? A hipermnésia é basicamente a regressão em si.